E, como sempre, nós temos aqui os nossos dois titulares, né, do Clínica da Alma, Pastor Guerra ao meu lado. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu gosto dele. Obrigado. E o Pastor Rogério do outro lado, ali à minha esquerda. Muito bom, sempre muito bom. Está feliz demais, né, pastor? E hoje nós temos um psicólogo, um convidado especial, que é muito especial para a Luciana e acho para o Maurício mais ainda, que é o senhor Jair Cândido, que é o pai da Luciana, sogro do Maurício. Tudo bem, senhor Jair? Gente? Seja bem-vindo, senhor Jair. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Bom dia, telespectadores. Que a paz esteja no coração de todos, em nome de Cristo. Amém. Bom, nós estamos falando já alguns programas a respeito de depressão. Muitas perguntas surgiram, perguntas diferentes do que já respondemos aqui. Por isso, nossa produção quis manter o tema hoje, né? E a gente vai tentar responder todas essas perguntas para que no próximo programa a gente entre com outro tema. Então, nós já temos perguntas para serem feitas, né? E a produção vai nos trazer essas perguntas e você continue participando com a gente. Né? Nós estamos falando sobre depressão, acho que vale a pena a gente pincelar rapidamente, pastor Guerra, mais uma vez, o conceito de depressão, né? O que é exatamente a depressão e os tipos de depressão, bem rapidinho, só para recapitular para quem não teve a oportunidade de assistir os outros programas. E vale lembrar que você pode, inclusive, revê-los pelo site redesuper.com.br/de Tudo Um Pouco, e ali os programas que já tratamos aqui, não só sobre depressão, mas tantos outros temas, também estão disponibilizados. Conceito de depressão é um peso emocional esmagador de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Seus efeitos são física, emocional e mentalmente. Então, nós temos a área física, emocional e mentalmente. Esse peso emocional, ele vai trazer uma área depressiva, né? E as pessoas vão sentir um desconforto, que é onde você tem que procurar um tratamento, uma cura. E nós estamos ali na Clínica da Alma à sua disposição. Que, aliás, faz atendimento, o Clínica da Alma, o programa é uma extensão do Ministério Clínica da Alma, que acontece ali na Igreja da Lagoinha, a Rua Manuel Macedo, 1324, nas dependências da Lagoinha. E o atendimento ali no Ministério Clínica da Alma acontece de segunda a sexta, de 1h30 até por volta das 7 da noite. E ali você vai ser acompanhado, orientado, vai receber oração, a palavra de Deus será ministrada na sua vida. Então, esse programa é uma extensão de tudo que acontece lá. E a gente trata temas aqui, né, que os pastores tratam lá no Ministério Clínica da Alma, e você pode participar desse ministério. Inclusive, o pastor Rogério vai também daqui a pouco trazer informações sobre os seminários que acontecerão no Ministério, mas a gente quer tratar um pouco mais do tema depressão. Maurício. A gente tem inclusive uma pergunta aqui, desculpa o nome da produção, o nome dela, produção? Que falou agora? A Sueli ligou aqui e falou que ela tem orado muito para tratar a raiva, a ira dela também, e ela não tem conseguido esse domínio do temperamento. Eu queria já estender a pergunta para o Jair, para falar um pouco sobre essa área psicológica também. A gente falou muito dos níveis da depressão. Tem depressões que a gente trata lá no aconselhamento pastoral, a gente ora, o pastor Rogério falou, o pastor Guerra e tal. Existem alguns que têm que ter intervenção de um psicólogo junto com esse atendimento pastoral, e há outros até o psiquiátrico para recomendação de algum medicamento, enfim. Jair, na sua experiência, até daqui a pouco o pastor Rogério vai responder essa pergunta da Esther, onde a psicologia pode trabalhar com a depressão, pode ajudar na depressão, principalmente você é um psicólogo e também cristão, o que isso ajuda nos benefícios da cura da depressão? Essa pergunta é interessante porque não há como se lotear o ser humano, tratar só do aspecto espiritual ou somente do aspecto clínico ou do aspecto psicológico. Nós temos uma abordagem que é sistêmica, o indivíduo ele tem essas três realidades principalmente. Por que é importante o trabalho psicológico? Eu, como psicólogo, eu peço, dependendo do caso, a gente analisa, você falou, tem vários graus. Na realidade, é preciso diferenciar se o caso é de uma tristeza por causa de um fato ocorrido, quem perdeu um ente querido, por exemplo, natural que tenha tristeza, né? E o importante é quanto tempo vai perdurar esse sentimento e se a pessoa não se entrega a ele. Vamos falar um pouco mais sobre, quando a gente falar sobre definição de depressão, para mim depressão é como se fosse o arranhar do mapa pessoal do indivíduo. Cada nós tem um mapa, nós temos um território que é o mundo objetivo. Cada um de nós tem um mapa, que é o instrumento pelo qual ele analisa a realidade, ele reage com o mundo.
E isso é formado principalmente na primeira infância, as primeiras impressões que ele tem do mundo. Então a reação dele, a reação do ser humano aos acontecimentos da vida vai provocar em menor ou maior grau esse nível. A gente tem que muitas vezes identificar corretamente, recomendar a ajuda de um psiquiatra, porque às vezes o caso é orgânico, né? Existem transformações químicas no cérebro, nos neurotransmissores, que a gente sabe disso, né? A serotonina, a noradrenalina, algumas vezes a dopamina também, são os que já foi verificado que pessoas com depressão têm deficiência desses hormônios e é preciso esse tratamento. Agora, não adianta tratamento clínico, também, quando a pessoa está no processo de depressão, ela baixa a guarda. E aí ela pode ser também influenciada do ponto de vista espiritual, né? Até por entidades espirituais, né? que vem e toma conta do lugar que está vazio. Parece até que ele esteve aqui nos outros programas com a gente, respondendo as perguntas que a gente gostava. Ele ficou assistindo em casa. Você ficou assistindo o Clínica da Alma dos outros dias. Não, ele não assistiu. Mas é só pra gente entender. Eu não estou podendo assistir. A depressão, então, ela pode ser só psicológica? Se a pessoa não tem uma tendência biológica para ter depressão, ela pode ter somente uma depressão psicológica, então, nesse caso, ela só trataria com o psicólogo? É possível e a gente precisa analisar cada caso. Hoje nós estamos vivendo num mundo de muita competição. Principalmente pessoas que têm uma amplitude maior na sua grade de talentos, eu diria assim. Quando se fazia o teste vocacional, a gente dizia que a pessoa que tem o fator G, fator geral muito desenvolvido, quer dizer, é uma pessoa que teria aptidão para uma série de atividades. Se ela não se focar em uma, ela acaba se perdendo. Muitas tarefas inacabadas, é aquele que começa o livro, nunca consegue terminar, começa a tarefa na igreja, não termina, vai para outra, fica pulando de galho em galho procurando a felicidade ilusória. Ela não consegue se fixar, focar. Foco é fundamental. Vamos focar nessa atividade, nesse objetivo. É um dos trabalhos, eu trabalho muito hoje com coach, que a gente ajuda o indivíduo exatamente isso, a identificar o ponto que ele está, onde que ele quer chegar e o caminho para chegar até lá. E ajudar a focar nesse objetivo. Agora, até que o senhor tocou no coach, né? A gente quer também chamar os pastores para essa conversa, porque é interessante o coach, eu queria que você explicasse um pouco melhor para quem está em casa. O coach é interessante porque ele pega também o exemplo de Jesus. Jesus usava perguntas. Então, como que é a técnica de coach, que muitas pessoas já ouviram falar e não conhecem perfeitamente, o que o coach faz e como ele pode auxiliar, inclusive aqueles que estão em processo de depressão? Deixa eu só segurar um pouquinho, Jé, só para ele terminar de responder aquela pergunta da telespectadora, a gente já entra então no processo de coach, que ela não consegue vencer. Então o temperamento dela tem trazido certas depressões até, porque ela não consegue vencer isso. Sim. Que nós precisamos analisar, na realidade, a raiz de todos os processos, de todos os males. Porque esse muitas vezes é um grande erro, num certo sentido, e ao mesmo tempo nós vamos investir um tempo muito alongado, muitas vezes desgastante, você trabalhar apenas com, ou seja, o resultado, a consequência que a pessoa está vivendo. Mas muitas vezes a ira, ela não é o final em si. Nós temos que entender onde tudo começou. Onde que é a raiz que provoca e gera essa impaciência, essa irritabilidade, muitas vezes a intolerância no processo de lidar com as pessoas, intolerância com o erro dos outros e muitas vezes até com o erro de nós mesmos, não é? Ou seja, aquela falta de perdão, um certo orgulho, uma autossuficiência em alguns aspectos. Então, na realidade, nós precisamos entender aonde que tudo começou, qual é a raiz. E às vezes a raiz está relacionada com, por exemplo, fatos relacionados à vergonha, outras vezes a rejeição, fatos marcantes que aconteceram na infância ou no início da adolescência, que marcou e que aí hoje, na realidade, são reações de situações que estão alojadas no nosso consciente, muitas vezes no nosso subconsciente, né, fatores que precisam ser permitidos, ou seja, o Espírito Santo de Deus sondar, trazer à luz para que então possa ser tratado. Às vezes é até falta de férias, né? Às vezes é até falta de você dar uma relaxadinha, porque você está naquela condição sempre. Com certeza. Outra coisa também que acontece dentro do que o pastor Rogério falou, é a questão da pessoa ficar remoendo injustiça. É verdade. Porque muitas vezes ela fica remoendo aquilo e aquilo acaba trazendo uma ira para a pessoa. Então ela tem que deixar de remoer isso
e tratar. Sim. Você entendeu? Ou seja, só ficar medicando, Isso, ou não vai lá e adianta. resolver a Aí raiz. vai remoendo A raiz, aquela né? injustiça, vai criando aí, traz essa saída para Mas você. Tem que tirar a raiz. O fato dela ficar remoendo uma dor, um sofrimento, quer dizer que ela tem outros problemas que precisam ser tratados. Então, na Com verdade, certeza. é uma coisa consequência da outra. Uma Exatamente. sequência da outra. Agora vamos entrar no coaching então, que a Luciana tinha te perguntado, Jair, o que o coaching é, o que ele faz e onde ele pode ajudar até num processo de depressão, né? Demais, né? O processo de coaching é um processo que hoje já se utiliza assim, em larga escala na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil mais em São Paulo, né? Nós fizemos nossa formação em São Paulo agora. Na realidade, o processo de coaching é um processo de ajuda. Como eu já trabalhava como psicólogo há muito tempo, com grupos, com indivíduos, né? Psicologia clínica, e tenho, graças a Deus, né, me converti, ter essa visão espiritual, eu pude agregá-lo à minha atividade. Né? O que nós fazemos? Quando eu falei que o indivíduo, cada um de nós tem um mapa, é como se fosse um óculos. Se você colocar o óculos escuro, você vai ver tudo negro. Né? Esse óculos, essa matriz, esse mapa, na realidade, ele é criado desde a infância, principalmente na primeira infância, onde eu crio o meu conceito sobre mim mesmo, o autoconceito, e o conceito sobre o mundo, os preconceitos, mulher é isso, homem é aquilo, sabe? Os conceitos e preconceitos a gente cria. Por isso que não se muda o comportamento na base da crítica, você tem que fazer isso. Eu vejo o coach, Maurício, e o exemplo do Cristo é muito importante para isso, eu vejo o coach como o seguinte: se você está no topo de uma escada, querendo que alguém te siga. A pessoa está lá embaixo. Não adianta você falar, vem, você consegue, você pode. O coach é um trabalho em que a gente vai até a pessoa. O princípio é esse: se você quer conduzir, acompanhe. O coach é um condutor. Vou até a pessoa, estendo a mão e vou com você. A pessoa, principalmente deprimida, ela precisa saber que tem alguém com ela. Não adianta eu chegar e falar, você tem que ser forte. Ó, seu filho, como é que é bonito. Você não tem um Deus na sua vida, porque o mapa dela está arranhado. Então é preciso saber ter condição, nós chamamos de rapport, criar um rapport com a pessoa. Sentar do lado, estar do lado emocionalmente da pessoa e vir com ela, para que ela senta. Eu vou com você. Não adianta falar, vem. Não adianta dizer, vem que eu... Você pode, eu vou com você. Então é um processo muito simples, que a gente é preciso ter paciência, absolutamente falta de julgamento, que essa pessoa fala assim, essa vida é essa, o que é isso? Você está blasfemando contra Deus, querendo morrer. Não adianta, não ajuda. Esse é o seu mapa que você quer impor para o mapa da pessoa. E daí precisa, claro que não vai chegar e falar, você precisa morrer mesmo, mas compreender. O primeiro passo da mudança é compreender o sentimento da pessoa, estar com ela para depois vir com ela. Quando ela se seja apoiada, então ela vem. Então o coach trabalha. Na realidade, o coach é um instrumento, é uma série de ferramentas que eu, como psicólogo, utilizo para ajudar a pessoa a se conduzir do estado atual para o estado desejado. O coach pode dar resultado tanto num objetivo, uma meta pequena, por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos. E a gente trabalhar para conduzir-a do estado atual para o estado desejado. É conscientizar a pessoa do estado atual para levá-la ao estado desejado. Desde um coach de emagrecimento, até um coach de vida, que a gente vai, você falou, a gente precisa de ter férias. Vamos ver como é que está a sua vida nas várias áreas, na área espiritual, na área de lazer, na área de amor, na área de trabalho, na área financeira, em todas as áreas, na área de relacionamento, como é que está? De 1 a 10, quanto você está e quando você quer estar. Naquelas áreas prioritárias, vamos trabalhar então, e a própria pessoa é que vai definir, que não adianta eu falar, eu traçar tarefas para ela, você faz isso, você faz dieta, você faz aquilo, porque na hora ela fala, tudo bem, sim senhor, mas... Bom, quantos de nós o médico fala, tem que fazer isso, a nutricionista diz, faz isso, segue esse processo. E quando você não disser para você mesmo, Jair, faça isso, você não vai fazer.